qual é o peso de um escritório como a Marcos Inácio Advogados, com seus 32 anos de história, sua expertise espalhada por todo o Nordeste e o Brasil também. Qual é o peso nesse escritório lá de Lisboa? Olha, inicialmente para o escritório, isso daí foi uma grande virada, foi um grande impulso, né? Porque todo mundo que chegava para contratar a gente vendia isso para o cliente, né? A gente tem concorrência em qualquer lugar lá. A gente tem concorrência. A gente tem outros advogados que faz a parte fiscal, que faz a parte tributária, que faz a parte de naturalização, que faz a parte de judeus sefarditas, até mais antigos do que a gente. Lá. Mais antigos lá. Mas, quando o cliente chegava para a gente, que a gente apresentava o folder do escritório, que fazia... A gente abriu lá em 2019, mas a gente tem um escritório no Brasil que existe há 32 anos, então... Quando o cliente sabe que a gente tem um escritório em São Paulo, Brasília, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Cuiabá, a pessoa sente confiança, né? O cara que está contratando a gente lá de São Paulo, ele sabe que a partir do momento que ele faz um pagamento a gente para a gente iniciar o trabalho e a gente sumir com o dinheiro dele, ele vai lá no escritório de São Paulo e diz, olha, Vinícius, eu fiz um pagamento ao escritório lá de Portugal, o cara sumiu. Ele sabe, ele sente segurança nisso aí. Então isso nos ajudou muito. Né? As nossas contratações de João Pessoa, do Recife, Fortaleza, Natal, todo mundo sabe que ali tem um escritório. Uhum. Ali tem um escritório onde ele... Não só isso, mas também, por exemplo, assim, um cliente que tem uma empresa no Brasil e contrata a Marcos Inácio no Brasil e em Portugal, por exemplo, para fazer um planejamento tributário para ele, nós conseguimos trazer esses dois planejamentos juntos. Exato. Nós conseguimos casar essas duas situações e o que fica muito melhor para o empresário do que, por exemplo, ter uma assessoria em Portugal, outra asssoria no Brasil. Exatamente, E eles terem... Duas bancas de advogados cuidando... Isso é importantíssimo em qualquer área, qualquer empresário ter essa noção de como funciona o jurídico de outro país. Agora eu lembrei da história de que uma empresa do México veio se estabelecer no Brasil, de eletrodoméstico, uma coisa assim. Não vou falar o nome, mas ela veio para o Brasil e adotou aqui na loja, no comércio dela, as mesmas práticas que eram feitas lá, digamos. Olha o absurdo, para a questão jurídica, nosso olhar jurídico como é diferente. Teve um cidadão lá que abriu uma pousada na praia, comprou vários eletrodomésticos lá, 20 ar-condicionado, comprou várias situações lá e fez aqueles boletos, aqueles pagamentos através de boletos parcelados e teve uma hora que o cara atrasou. Não pagou as parcelas. O que é que fez? O gerente da loja lá encostou o caminhão na pousada, retirou os eletrodomésticos e levou embora. Que lá era o normal, né? É normal, funciona. Não pagou a televisão, o cara vai lá e tira, pega a sua televisão e leva embora. Aqui é um absurdo, gera dano moral, gera... E o que foi que aconteceu? O cara entrou com a ação e, enfim, acabou, acho que ganhando, ficou de graça todos os equipamentos. Então, olha o risco de você colocar um negócio em outro país e não saber a regra jurídica que vige ali. Porque se você não fizer isso, é um suicídio. Desculpa. Pode falar, Isabela. Eu dei o exemplo da empresa, mas isso também se aplica a pessoas físicas, né? Eu ia citar isso agora. Sem dúvida, a questão para você não gastar mais. Eu vou citar um exemplo aqui simples. Um exemplo simples. Vamos dizer que tem uma pessoa que queira comprar um imóvel lá em Portugal e ele não quer assessoria de nada. Ele não quer um advogado para analisar o contrato de promessa de compra e venda, para fazer a escritura. Um exemplo, ele vai... única e exclusivamente ou fazer tudo com o corretor ou com a imobiliária, né? E vamos dizer que ele faça o contrato de promessa de compra e venda, o imóvel custa 500 mil euros, ele dá um sinal de 10%, 50 mil euros, certo? E vamos dizer que ele, depois de dar o sinal, assinado o contrato de promessa de compra e venda, ele não queira mais o imóvel, ele perde os 50 mil. Então, quer dizer, é uma coisa simples, mas se você não tiver uma assessoria por trás para lhe orientar... É abusivo ou não, isso aqui eu assino. Então, vamos com calma, é essa decisão mesmo que você quer, você vai na onda do corretor para lhe vender, da imobiliária para lhe vender, e do mesmo jeito é a parte contrária, se eles desistirem, tem que pagar em dobro. Então, é uma coisa simples que eu tenho... vai pagar muito pouco em comparação ao imóvel, a uma consultoria jurídica, mas que ele vai estar com total tranquilidade. Mas hoje, o cliente brasileiro,
ele está notando a necessidade, ele sabe da necessidade hoje de ter um advogado, uma consultoria jurídica apoiando ele. Eles sabem, sabe? Assim, está mudando muito. Antes eles achavam que dava para fazer tudo sozinho. A gente tem cliente que ele contrata, ele não dá um passo lá em Portugal sem consultar a gente. Eu vou usar um exemplo aqui, que é bem conhecido aqui, que são os aposentados, né? Nós temos aí uma parcela significativa da sociedade de aposentados do serviço público, principalmente federal, que tem ali uma condição financeira melhor, e diante de tudo que acontece, acaba se desgostando e não, vou morar em Portugal. E aí essa decisão meio que extemporânea, ela funciona melhor, pelo que vocês estão falando, se tiver exatamente uma consultoria para que essa pessoa saiba onde é que ela vai ficar, como ela vai se portar, o que ela vai comprar e todo o processo que isso leva. Então, é isso, efetivamente é um dos serviços que se pode oferecer dentro desse processo, né, das relações internacionais. É verdade. E eu acho que com a pandemia, e também perpassa pela questão da informação, houve uma utilização mais massiva dos meios digitais e as pessoas estão procurando saber mais. E ao mesmo tempo que a OAB, aqui, pelo menos aqui no Brasil, avançou em termos de publicidade e propaganda para o advogado, marketing jurídico, né? Não é correto falar em propaganda, que o advogado não pode fazer propaganda, só publicidade e marketing jurídico. Então, o advogado, ele hoje nas redes sociais tem um pouco mais de liberdade para mostrar o seu serviço, mostrar o seu leque de ações, o seu leque de atuação, para que dê a informação essencial para aquelas pessoas que estão ali na internet. Então, porque a gente ainda tem uma certa dificuldade nesse sentido, de esclarecer a população, esclarecer as pessoas daquele serviço que você vende, sem resvalar na questão de levar a advocacia para a questão mercantilista, que é proibido pela ordem, tem toda uma série de preceitos éticos que o advogado deve obedecer. Então, pois esse também é um tema, né? Qual é a diferença da OAB daqui para a OAB de lá? Né? Como é que se trata? Na verdade, aqui é OAB porque é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E lá eles falam OA, né? Que é a Ordem dos Advogados. O que eu reparei assim de diferença também é a minha vivência, né? Então eu acho que isso não se aplica a todo mundo. Mas eu percebi muito que os advogados em Portugal, eles são vistos de um jeito diferente do que no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eu como advogado, às vezes eu me apresento em algum lugar e as pessoas às vezes não me chamam de doutora, não tem aquele rigor. Lá em Portugal, existe um rigor, todo um rigor, e se você é advogado, você tem prioridade em alguns... Isso é interessante. Por exemplo, existem filas prioritárias para advogados, coisa que aqui no Brasil eu nunca vi. Conservatório é um deles, na conservatória é um deles. No INSS a gente batalhou e recentemente a gente consegue ter atendimento preferencial para advogados, agora a fórceps. Um exemplo, o e-mail é enviado através, porque lá a ordem, a partir do momento que você está devidamente inscrito na ordem, você tem um e-mail da ordem. Cria-se um e-mail para você e, através desse e-mail, em qualquer ente público que você enviar qualquer tipo de pedido de informação, através desse e-mail, obrigatoriamente eles têm que responder a você dentro daquele prazo legal, dentro de um prazo legal. É interessante, são ideias. Tanto que a gente também são coisas ser trazidas para cá. São coisas interessantes que a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente tem um e-mail do escritório que a gente vivia mandando e-mail, a gente nunca tinha resposta. Aí um advogado mais experiente do que a gente, que já está lá atuando há muito, muito tempo, disse: vocês não usam o e-mail da ordem, não? Que e-mail da ordem tem e-mail. Então, assim, a gente vai aprendendo no dia a dia. Ou seja, tudo isso diz respeito ao mercado de trabalho e às relações de trabalho. Esse advogado mais antigo foi, logo quando eu fui para lá fazer tanto eu como o doutor Marcos e a doutora Desirê, a gente fez a inscrição antes de ir para lá. O doutor Marcos não foi, claro, né? Ele está aqui. Mas quando eu me encontrei com ele lá, ele nos ajudou a fazer, né? Para você ver. Eu, advogado, contratei um advogado lá para tirar minha ordem. É o serviço que a gente faz hoje. Não é querendo que a concorrência não vá para lá, é pelo contrário, ajudar. Quanto mais gente tiver lá, mais a nossa classe vai ser mais unida, mais o brasileiro vai estar mais unido, os advogados vão estar mais unidos e a gente vai crescer junto. Então ele foi uma das pessoas que disse: olha,
o sistema aqui de cobrança é diferente. Vocês têm que aprender a cobrar antecipadamente. Eu passei por isso. Eu não cobrava antecipadamente, porque não é o normal do Brasil. É uma questão cultural nossa que não está se mudando, mas a gente ainda tem muito essa questão aqui de não cobrar, né? De não e cobrar. Para valorizar o serviço do advogado, a hora do advogado. Porque o grande problema é que aqui a gente não... Vamos dizer que a gente vai cobrar. Então, existe ali milhares que não cobram. E geralmente o seu cliente vai partir para aquele ali. Lá não, lá é regra. Lá não se cobra. Não, lá se cobra. Antecipadamente. Então, antecipadamente. Então, você não vai achar nenhum advogado que vai não cobrar. Porque a própria ordem consegue deixar isso bem claro, que é proibido. O ad extra é proibido. Pessoal, gostou desse corte? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Quiser ver o vídeo na íntegra, clica aqui no card.